Olá, boa tarde, tudo bem com você? O NT Sul desta quinta-feira já está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, depois de mudar de ideia, a Prefeitura de Cachoeira definiu onde vai ficar o novo camelódromo. O espaço vai ter 12 lojas. Avançam as negociações entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Egea para a assinatura do aditivo que garante a concessão dos serviços de água e esgoto na cidade. O contrato prevê 200 milhões de reais em investimentos em Cachoeira. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala como o ciúme prejudica um relacionamento. Tem reportagem especial sobre o uso de próteses capilares como forma de resgate da autoestima, principalmente de mulheres que perdem os cabelos total ou parcialmente. Tirar no espelho, carequinha, as mudanças no teu corpo. Então, quando tu coloca, a tua autoestima diz, não, eu posso, eu vou vencer, eu vou conseguir. E na entrevista do dia, a gente fala da permissão legal de testes rápidos em farmácias. Resolução da Anvisa permite a realização desses serviços de testagens. E como sempre, o NT Sul tem também um super espaço reservado para a sua mensagem, para o seu recado, para a sua boa notícia, para uma reclamação. Mande a sua informação, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Número na tela para você, 51997697129. Vale foto ou vídeo também. E para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Então acompanhe, participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. Cachoeira do Sul vai ter um novo camelódromo. Depois de uma longa negociação para decidir onde vai ser o novo espaço, a Prefeitura decidiu que a estrutura vai continuar na Praça Honorato, mas perto da rua Otto Merna, que em frente à Rede Girafas. Os camelôs ouvidos por nossa equipe aprovam a mudança e aguardam o início da construção. A Prefeitura bateu o martelo e escolheu esse ponto da Praça Honorato de Souza Santos para ser construído o novo camelódromo de Cachoeira do Sul. A definição desse local estava incerta e até semanas atrás os comerciantes informais iriam para o outro lado da praça, ao lado do supermercado Rede Vivo. Essa informação foi confirmada pela Prefeitura e divulgada por nós no último dia 24, dentro do quadro Responde Aí. Hoje pela manhã eu entrei em contato com o arquiteto da Prefeitura, André Miller, e ele me atualizou relacionado a essa estruturação. E os camelôs, a ideia, Daniel, é transferi-los para a Otto Merna, no outro lado da Praça Honorato, principalmente numa construção de blocos, prédios, com banheiro próprio, algo bem mais estruturado e bem mais seguro do que aquelas coberturas que tem no local ali na Praça Honorato, referente aos camelôs. A troca de local partiu dos próprios comerciantes que não concordaram com o espaço que estaria sendo cedido. Ali, ao lado do supermercado, eles estariam deslocados e longe do fluxo mais intenso. O novo centro comercial terá um padrão construtivo melhor, com espaços mais seguros, sem necessitar a retirada dos utensílios, além de possuir banheiros próprios, antiga solicitação de quem trabalha ali. A gente está aguardando, ansioso com isso, né? Porque aí a gente vai ter os boxes fechados para não ter que montar e desmontar todos os dias. E é um ótimo empreendimento da nossa prefeitura aí para a gente modernizar um pouco o camelódromo. A expectativa é que logo, assim que concretize a rua coberta, já dê início à construção do espaço de vocês. A inauguração do camelódromo seria junto com a rua coberta. Aí estamos esperando, ansiosos para modernizar o camelódromo, ter mais uma estrutura como banheiros que nos prometeram e tudo coberto sem a gente montar e desmontar todos os dias. É um ótimo lugar e a gente está torcendo que seja ali, porque lá onde eles queriam botar nós do lado da Vivo ali, não dá. Aquele lugar não é correto para a gente lá. Ali, em frente ao Girafa, é excelente lugar, tanto para nós como para o município. Aqui está muito ruim, a gente está passando muito trabalho, dificuldade mesmo.
Principalmente em dias de chuva. Dia de chuva, eu sou uma que não posso vir porque molha tudo aqui, molha tudo. Inclusive tinha caído isso aqui, caiu uma árvore em cima, a gente teve uma dificuldade muito grande para arrumar e a gente arrumou, assim, ajuda do município e tudo, né? Mas a gente tem que ter um lugarzinho para ficar até bonita a rua coberta, senão a rua coberta vai ficar feia se nós ficarmos nessa situação. O centro comercial terá 12 lojas. Nós tentamos, em mais de uma oportunidade, uma entrevista com a secretária de Indústria e Comércio, Vanessa Chazar, para saber mais detalhes do novo camelódromo. Por alegar outros compromissos, a titular da pasta não atendeu a nossa reportagem. Ontem, a secretária apresentou o projeto ao presidente da Câmara de Vereadores, MacGyver Dias, que ressaltou a volta da dignidade para essas pessoas com o novo projeto. Vamos acompanhar e tomara que saia do papel, né? E vamos falar agora sobre a taxa básica de juros da economia do nosso país. Após 3 anos estabelecida sem quedas e mantida em 13,75% desde agosto do ano passado, a Selic reduziu ontem para 13,25%. A retração inicia um ciclo de flexibilização. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu nesta quarta-feira a Selic, que é a taxa básica de juros, em 0,5 ponto percentual, baixando para 13,25%. Após um ano sem mudanças na taxa básica de juros, o Copom avaliou em nota que a melhora do quadro inflacionário proporcionou a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. A inflação vem perdendo força nos últimos meses. Em junho, caiu para 3,16% em 12 meses, o nível mais baixo desde setembro de 2020. O Copom prevê uma redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, mas ressaltou que a dimensão do corte total do ciclo de flexibilização dependerá de como vai evoluir a inflação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem insistido reiteradamente, desde que assumiu a presidência em janeiro, na redução dos juros para baratear o crédito e fomentar o consumo e os investimentos. A taxa de juros estava em 13,75% desde agosto do ano passado, quando o Copom interrompeu o ciclo de alta iniciado em março de 2020, partindo do mínimo histórico de 2%. Mesmo com a redução, segundo o site especializado Money.io, a taxa de juros do Brasil continua sendo a mais alta do mundo em termos reais, ou seja, descontando a inflação. Paulo Gonçalves, presidente do MDB, deve ser o novo secretário da Saúde de Cachoeira do Sul. Milton Kellen, atual responsável pela pasta, já foi comunicado da decisão pela direção do partido há 2 dias. Por telefone, Paulo confirmou que existe um indicativo de troca, mas ele só vai conceder entrevista depois da confirmação oficial por parte do prefeito José Otávio Germano, com a publicação no Diário Oficial. E a nossa próxima reportagem foi sugerida pela telespectadora Isabel da Silveira. Ela, inclusive, participa do conteúdo que mostra o uso de próteses capilares como forma de resgate da autoestima, principalmente de mulheres que perdem os cabelos total ou parcialmente. Perder o cabelo total ou parcialmente a partir de alguma fase da vida é a realidade de muitos homens. Antecedentes familiares também antecipam que a possibilidade de uma futura calvície pode ocorrer. E para grande parte deles está tudo bem. Até virou estilo e tem aqueles que raspam o cabelo por opção. O mesmo não acontece com as mulheres. Ainda mais quando a queda de cabelo se acentua e ele não volta a crescer. Isso aconteceu há 7 anos com a Isabel. Ela conta que tudo começou com o desequilíbrio da tireoide e posterior diagnóstico de alopecia, quando os cabelos da parte anterior do couro cabeludo caem devido à inflamação e destruição do folículo piloso, onde se origina o fio de cabelo. Ela fazia de tudo para disfarçar a calvície. Quase surtou com a nova condição e também com a reação das pessoas. Eu saía na rua sem cabelo, só com aquelas coisinhas, todo mundo achava que eu estava com câncer, que eu tinha, que doença que tu tem
Muitas vezes me pararam no mercado para perguntar se eu tinha câncer. E eu ficava tão indignada que eu dizia assim, não, eu tive, mas estou boa. E foi junto com a Janinha, a profissional que sempre cuidou do visual dela, que a Isabel encontrou a forma de contornar sua nova condição a partir de uma prótese capilar que ela cuida e mantém com todo carinho. E seguidamente vai ao salão para o retoque da amiga. Afinal, é a prótese que garante a finalização natural do visual que ela está adorando. Eu estou me amando loira, estou me achando loira, estou me amando graças a Janinha, porque eu chego aqui e ela sabe que muitas vezes eu sentei nessa cadeira, chorei e saí daqui alegre, satisfeita, entendeu? Porque para ti o cabelo em dia é importante. É importante. Para quem já teve um cabelão, né? A moça de cabelão aí da foto é a Carla. Ela, com a Janinha, foi o dia em que decidiu cortar o cabelo. Em novembro do ano passado, a Carla teve diagnóstico de câncer. A partir da quimioterapia em março, veio a perda do cabelo que ela tanto cuidava e valorizava. Quando a Carla descobriu que tinha que fazer quimioterapia e que a partir daí o cabelo dela iria cair, ela tomou uma decisão, em conjunto com a Janinha. Ela cortou o cabelo bem curtinho e do próprio cabelo a Janinha encomendou a peruca que ela usa até hoje. É um processo natural, né? Natural. Eu tirei com todo carinho, cortei, coloquei as borrachinhas, tirei bem rente a raiz. E não tirei assim, ó, não rapei a cabeça dela para não dar aquele impacto, né? Tirei o máximo que eu consegui e enviei para a empresa e eles fizeram bem rápido assim, para ela não ficar muito tempo sem cabelo, né? E esse é o próprio cabelinho dela, que vem pronto. Conta para mim, para ti, é um adicional, é um impacto a menos, digamos assim, de saber que tu está usando uma peruca, uma prótese, mas com teu próprio cabelo. Eu acho, ela deixou assim ó, mais suave, né, a doença, porque a doença já é uma coisa que te abala bastante. Então a tua aparência também, tu tirar no espelho, carequinha, as mudanças no teu corpo. Então quando tu coloca a tua autoestima, diz não, eu posso, eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu acho que te dá mais força, né? Eu acho que te dá assim, não, sabe? Porque quando tu sai, por mais que as pessoas sabem, impacta um pouquinho se tu estiver careca. Tu usa sempre? Não, às vezes eu uso toquinha, às vezes eu uso cabelo, eu alterno, assim, depende. Em casa, assim, geralmente, às vezes eu tô mais de toquinha, né? Mas se eu vou viajar, eu utilizo ela, porque, né? Eu me sinto, aí eu me arrumo, me maquio, boto a toquinha, né? Fica mais estima? Aham. Vou botar essa peruca, eu quero te ver. Vamos. Vamos lá? Janinha, tudo contigo. A Janinha coloca a peruca na Carla e aos poucos ela se transforma. Da seriedade, quase que timidez inicial, ela se aprecia e revela nitidamente que gosta muito da imagem que vê no espelho. Claro que o momento pede um registro que vem acompanhado de muito carinho e de sorrisos. E se engana quem pensa que a clientela do salão é só de mulheres. Os homens também buscam pelas próteses em busca de aceitação e melhoria da autoestima através da restauração do visual perdido com a queda dos cabelos. Para a cabeleireira, este novo segmento da profissão é especial porque vai além da questão estética. Oferece às pessoas, através do resgate da autoimagem, o reforço emocional e a alegria perdidas pela queda na autoestima. Algo que não tem preço, e sim valor. O trabalho não é de graça, mas a Janinha garante que é acessível e por isso negocia, parcela e facilita pagamentos. Sim, eu gosto muito desse trabalho em especial, porque claro que todo o trabalho que eu faço no salão é satisfatório, porque modifica, né? Mas esse trabalho de trazer autoestima, quando a pessoa perde o cabelo, quando teve alopecia que sabe que não vai nascer mais, ou até os masculinos, homens que
querem ter o cabelo de volta, né? Isso para mim é muito gratificante, sabe? E a gente se torna amigos, assim, porque é uma coisa que é uma relação que nasce assim, ó, da troca, sabe? Assim como eu choro muito com minhas clientes, com eles também, sabe? Porque eles se emocionam, elas se emocionam e eu também, sabe? Muito bom, né? Poder resgatar a autoestima, o cabelo é algo que tem tudo a ver com a autoestima de todos nós, especialmente para as mulheres, mas como a gente viu aí na reportagem, tem muitos homens também que vão em busca da prótese capilar também para melhorar a autoestima. E você de casa, já precisou recorrer a isso alguma vez? Conte aí a sua experiência, mande mensagem nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E como eu sempre destaco, você faz parte do nosso jornalismo. Essa reportagem que a gente acabou de ver foi uma sugestão da Isabel. Foi um dia que nós veiculamos aqui uma reportagem sobre cabelo afro, se não estou enganado, e ela fez a sugestão: olha, eu gostaria de ver uma reportagem sobre prótese capilar. Tá aí a sugestão, então, da nossa audiência, né, que se transformou em reportagem. E você, tem uma sugestão de reportagem também? 51997697129 é o número do WhatsApp para você participar. E olha, agora a gente fala sobre um assunto que com certeza vai gerar discussão aí na sua casa, né? Você é muito ciumento, muito ciumenta? Lida bem com esse tipo de situação? Pois é, o ciúme é um sentimento bem difícil de controlar. E ele atrapalha e acaba com muitos relacionamentos. Agora, no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Homerich fala do ciúme doentio. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouco sobre ciúme. O ciúme, ele é um sentimento muito negativo, né? Muito negativo, tanto que a gente vê pessoas que se separam, não conseguem mais conviver junto em função do ciúme de uma delas. O que a gente mais quer hoje, atualmente, né? A gente quer ter uma vida equilibrada, ter uma vida em paz, ter o nosso trabalho, a nossa família, as nossas questões pessoais, e a gente quer também viver um relacionamento tranquilo. É isso que nós nos propomos no decorrer da vida, quando a gente tem um companheiro, uma companheira, viver um relacionamento em harmonia e tranquilo. Mas o que fazer quando um dos parceiros é muito ciumento, ao ponto de se tornar tóxico? Vocês sabem que tudo aquilo que é tóxico, ele atrapalha o bom andamento da vida, ele atrapalha o bom andamento das relações, né? Ele flutua, ele caminha, ele conversa com uma realidade completamente negativa que não serve para nós. Então, quando alguém tem ciúmes dentro de uma relação, essa pessoa, ela demonstra uma insegurança, né? Por que ela tem tantos ciúmes da outra pessoa ao ponto de criar na cabeça dela fantasias de que a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, está se comportando dessa forma, se comportando de outra forma, que não é verdadeiro. E o pior, ela acredita naquilo que ela sente, e ela realmente sente, ela acredita naquilo ali, e ela torna a vida de uma pessoa um inferno. Ela pode se tornar agressiva, desconfiada, né? Isolar-se sem motivo nenhum, criando essa fantasia dentro da cabeça dela que não vai levar ela a lugar nenhum. Então esse ciúme, quando ele é tóxico, a gente já enxerga ele como uma patologia. Porque afinal de contas, se tu tá vivendo com uma pessoa, o básico para essa relação é a confiança e o respeito. Não existe relação sem confiança e respeito. Tu nem vai viver com a pessoa se tu não puder dispor a ela a tua confiança e o teu respeito. Nem vale a pena começar uma relação. Então, quando esse ciúme ele passa a ser tóxico, ele vira uma violência doméstica, ele incomoda a família, ele incomoda a relação, ele incomoda o parceiro ou a parceira com agressividade, com violência, com desconfiança, quando a pessoa passa a seguir a outra na rua sem motivo, quando vai verificar o celular dela, né, que isso aí é uma coisa muito privada um do outro, ninguém tem que mexer no telefone celular do outro. Se
Se eu estou com uma pessoa, eu confio nela, eu não preciso ficar vasculhando o telefone celular dela. Mas tem gente que vasculha, né? Vai atrás de coisas que não existem, e isso vai deixando a relação cada vez mais tóxica, mais doentia. Então, quando a gente tem esse ciúme patológico, primeira coisa que a pessoa que se sente agredida por esses ciúmes, ela deve sentar e tentar conversar. Não adianta botar terceiros para conversar com a pessoa, né? É sentar olho no olho e perguntar, vem cá, o que está acontecendo contigo? Por que tu tá com tantos ciúmes? O que tá havendo, né? Ter uma conversa honesta, uma conversa franca, tentando de alguma forma salvar a relação. Mostrar para aquela pessoa que tudo aquilo que ela idealiza, que ela imagina, que ela pensa, não é verdade, né? Que as coisas estão se encaminhando de tal jeito e não desse jeito, assim, que é um jeito negativo, que é um jeito tóxico. Então, se não adiantar a conversa, o assunto, né? Se a pessoa enxergar que aquele companheiro ou companheira está adoecido de ciúmes, aí entra o ciúmes patológico, aí tá na hora de procurar ajuda, de procurar atendimento, procurar uma terapia, né? Esse sentimento de menos-valia, esse sentimento de inferioridade, de insegurança que o portador do ciúmes excessivo apresenta, isso precisa se modificar. É a maneira como ele se enxerga, ele reflete na outra pessoa, né? Então, ele se sente inferior, ele vai achar que aquela pessoa está achando ele inferior. Ele se sente inseguro, ele vai achar que aquela pessoa está potencializando a insegurança dele. Então, quando a gente perceber que está dentro desse tipo de relacionamento, tem que sentar e conversar. E fazer com que aquela pessoa busque uma ajuda, busque um atendimento, né? Busque um profissional que possa trabalhar as questões deficitárias que ela tem, fazendo com que ela possa ter um equilíbrio maior e que aquela relação que estava tão tumultuada possa ser uma relação mais feliz, menos tóxica e mais equilibrada. Até a próxima, pessoal! Boas dicas, né? E você, aí na sua casa, tudo tranquilo? Ciúmezinho ali com alguma limitação? Tem algum ciúme doentio? Boas dicas da Lisiane, né? É um assunto realmente importante sobre o qual a gente precisa pensar para ter um ambiente saudável onde a gente vive no ambiente do nosso lar. Vamos ver mensagens da nossa audiência. O nosso WhatsApp é o 51997697129. O pessoal já está mandando recadinho aí, falando daquilo que acontece pelas nossas diferentes comunidades e também comentando as nossas reportagens. Então vamos aqui para a tela, vamos ver os recados que estão chegando. A Edna está participando, falando sobre o camelódromo. Parabéns aos envolvidos pela ótima decisão sobre o camelódromo. Eu estava com dó deles, ficariam fora do maior movimento, diz aqui a Edna, né? A Edna está considerando que se eles fossem ficar lá naquele cantinho, né, da praça, como a gente tinha trazido aqui anteriormente, com uma decisão que aparentemente a prefeitura tinha tomado, eles ficariam deslocados. Mas agora a informação é que eles vão ficar realmente numa posição mais privilegiada da praça. Para quem perdeu essa reportagem, que traz inclusive a opinião dos próprios camelôs aqui de Cachoeira do Sul, daqui a pouquinho ela vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Quem mais? Morisson Machado está participando aqui. Autoestima é tudo. Minha irmã Isabel está mais feliz e realizada. Isso é o que importa. Mesmo com problemas de saúde que envolvam a queda de cabelo, não percam a esperança. Sempre existe uma solução. É isso aí, Morisson. Obrigado pela participação, né? Falando sobre a prótese capilar que a gente também exibiu agora há pouco em reportagem. O que vale é a autoestima, né? Quem mais? A Isabel, olha aqui, ó. A Isabel participou da reportagem. Hoje é o dia dele, meu sobrinho e afilhado. Parabéns para esse futuro engenheiro elétrico. Desejo muito sucesso. Parabéns, então, aí para o sobrinho da Isabel, afilhado dela, né? Sucesso na carreira e muitos anos de vida. Mais recadinho aqui. O Jones está participando. Esse acordo com a nova empresa de saneamento será cumprido ou vai ser igual ao acordo da Corsã que ficou na promessa? Boa pergunta, Jones. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. E você de casa, quer participar com a gente? Quer mandar a sua informação, comentar as reportagens? Manda a sua mensagem no WhatsApp ou então comente aí nas nossas lives. Daqui a pouquinho a participação do telespectador num novo bloco de interatividade.
Intervalo agora e na volta você vai ver. Avançam as negociações entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Egea para a assinatura do aditivo que garante a concessão dos serviços de água e esgoto na cidade. O contrato prevê 200 milhões de reais em investimentos em Cachoeira. Na entrevista do dia, a gente fala da permissão legal de testes rápidos em farmácias. Resolução da Anvisa permite a realização desses serviços de testagens. E tem ainda a previsão do tempo de hoje até sábado em todo o Rio Grande do Sul. Logo depois dos comerciais, a gente volta já. E o NT Sul já está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h30 agora. Bem-vindo, bem-vinda, você que ligou a sua TV, você que se conectou às nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Destacando sempre que você de casa pode interagir com a gente. Já já nós vamos ver aqui mais recados da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Fique à vontade para contar informações daquilo que está acontecendo aí onde você está, informações do seu dia a dia. Quem sabe você também queira fazer uma homenagem ou queira comentar as reportagens, fique à vontade. Nós fazemos o telejornal NT Sul trocando ideia, trocando informações com você de casa, tá bom? Então, mande aí o seu recadinho, nossas redes sociais estão à sua disposição. Para onde manda a mensagem, Daniel? Número para você é o 51997697129, esse é o nosso WhatsApp. Se quiser, manda um áudio para a gente aí no WhatsApp, comentando uma reportagem ou sugerindo algo, né? A gente com carinho põe no ar aqui as participações da nossa audiência. Pois bem, vamos dar uma olhadinha na situação do tempo nesse momento aqui no centro de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, câmera externa aqui no centro da cidade. Nesse momento sem sol, né? Aí o tempo bastante nublado, né? Uma camada espessa de nuvens, apesar de que ao amanhecer a gente teve sol, depois as nuvens foram ganhando corpo e nesse momento, portanto, temos o céu nublado em Cachoeira do Sul. Pois bem, hoje então o dia amanheceu aí com sol, com muitas nuvens em Cachoeira, não tem previsão de chuva, amanhã pode chover à noite. A temperatura vai diminuir ao longo dos dias e nós vamos conferir a previsão do tempo para todo o território gaúcho. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, sem chuva. Tem o aumento da umidade a partir de hoje e a temperatura à tarde não se eleva tanto quanto ontem. Mínima 17 graus, máxima 24. Sexta-feira deve ocorrer uma mudança na condição do tempo. O dia deve ter sol, mas especialmente à noite pancadas de chuva ocorrem e vai esfriando nos dias subsequentes. Temperatura mínima 15 graus e máxima 26. Sábado deve ser um dia com variação de sol e nuvens, ainda com possibilidade de chuva, mas em forma de pancadas isoladas. Temperatura mínima 13 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O sol aparece na maioria das regiões gaúchas nessa quinta, mas a passagem de frente fria de escassa atividade pela costa traz nuvens para todo o território gaúcho no decorrer do dia. Muitas nuvens baixas e médias são esperadas no sul e no leste gaúcho, com o céu de nublado ainda encoberto. Essas serão as regiões mais afetadas pela passagem da frente fria pela costa. A virada do tempo vai ser essencialmente seca e com a rotação do vento para sul. Em Porto Alegre, capital gaúcha, o tempo muda bastante em comparação com a quarta, com o ingresso de muitas nuvens baixas que vão fechar o tempo na capital. De forma geral, o calor começa a diminuir na maior parte do Rio Grande do Sul. Vamos ver então as temperaturas máximas previstas para hoje. Para Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Na região central, em Santa Maria, 24 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. Também 20 no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está realizando a poda das tipuanas na Praça José Bonifácio, bem próximo à Câmara de Vereadores. O serviço começou hoje pela manhã e o trânsito na Rua Andrade Neves, entre a 7 de setembro e Rua Moron, está bloqueado. O secretário do Meio Ambiente, Geraldo Flogrerini, acredita que o trabalho não será concluído ainda nesta quinta-feira. A ação faz parte do cronograma da pasta e também melhora as condições de trabalho nas intervenções que estão sendo feitas na pista de skate.
Hora da participação da nossa audiência aqui na programação da TV Novo Tempo, uma programação que é bastante interativa em todos os espaços, né, ao longo das 24 horas de programação. E aqui no Telejornal NT Sul, igualmente, você participa, sugerindo reportagem, comentando sobre o que a gente traz aqui de informações e também contando as suas informações. O WhatsApp para você participar, 51997697129. Pois agora eu vou começar esse bloco de interatividade trazendo informações lá das nossas lives. Nós estamos ao vivo, além da programação da televisão, em canal aberto, também com a transmissão nas nossas redes sociais, né? facebook.com/TV Cachoeira. Você também pode escrever pra gente aí nesta live. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aliás, se você não nos segue ainda nas redes sociais, faça isso, por favor. Será um prazer ter ali os seus comentários, as suas sugestões, a sua participação também por meio das redes sociais, tá bom? Olha aqui, ó, no Facebook está participando com a gente o Marcos Vinícius dos Santos. Marcos Vinícius está nos acompanhando de Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre. E o Marcos está dizendo que por lá também o tempo está bastante nublado, né? A gente viu agora há pouquinho as imagens na previsão do tempo de Porto Alegre. Canoas é um município que está ali coladinho com Porto Alegre, portanto está com essa mesma condição, né? Obrigado, Marcos, pela participação. A Rosélia do Amaral está com a gente. Obrigado, Rosélia, pela companhia. Um ótimo dia aí para ti. William Berger Hernandes também mandando abraço para toda a audiência. Obrigado, William. A Suzana Hernandes, Sandra Ferreira, o Everson e o Edson, e a gente agradece aqui pelos recadinhos. Vamos para a tela? Mensagens do nosso WhatsApp. Agora sim, a Marciele está participando com a gente. O ônibus Promorar não está passando aqui na rua perto de casa por conta dos buracos e ninguém dá jeito de arrumar. Isso é uma vergonha, diz aqui a Marciele. Precisamos ir até o outro lado da vila para pegar o ônibus, ou seja, muito buraco aí na rua onde mora a Marciele, o ônibus Promorar. Fica aqui a dica então para a Secretaria de Obras, né? Não pode, por conta de problemas na rua, a população tem que se deslocar para um ponto mais distante. Imagine aí dias de chuva, né? Dá pra gente ver ali que a rua não tem calçamento, então fica ali aquele barro, essa situação toda tem que ser corrigida. Quem mais? O Alex Potiguara está participando com a gente, sempre ligado na programação da Novo Tempo. Grande abraço para os meus filhotes Áurea e Alexandre. Obrigado, Alex, pela participação. Um abraço aí para Áurea e Alexandre. Quem mais? Temos mais recados aqui. A Yolanda. Estamos ligados no NT Sul, aqui no bairro Noêmia. Está nublado o tempo, verdade. Obrigado, Yolanda. Abraço para os nossos amigos no bairro Noêmia, um dos maiores bairros aqui de Cachoeira do Sul. A gente sempre dá uma atenção especial para esse bairro. Quem mais? O Everton está interagindo. Espero que a EGEA, assumindo, saia a construção de uma caixa de água aqui no Alto do Amorim. Obrigado, Everton, pela companhia com a gente. Está registrado aqui o teu apelo, né? Certamente algo que ajudaria muito a população aí dessa região do Alto do Amorim. Daqui a pouquinho mais participações, você de casa pode continuar falando com a gente, comentando as reportagens, fazendo também as suas sugestões, né? Contando o que acontece onde você está. Gente, avançam as negociações entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a EGEA para a assinatura do aditivo que garante a concessão dos serviços de água e de esgoto na cidade. Um encontro com o diretor de Relações Institucionais da nova administradora da Corsan, Fabiano Dalazen, e José Otávio Germano, encaminhou a assinatura do contrato que prevê 200 milhões de reais em investimentos na cidade. Uma visita do diretor de Relações Institucionais da EGEA, Fabiano Dalazen, à Cachoeira do Sul na tarde desta quarta-feira, afinou detalhes que deixam mais próxima a assinatura do aditivo de renovação do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto com a companhia. A promessa de investimentos da ordem de 200 milhões pesaram na decisão do prefeito José Otávio Germano, que já havia anunciado seu desejo e até contratado empresa especializada para iniciar estudos que viabilizariam um processo de municipalização da água em Cachoeira do Sul. O prefeito tinha reclamações procedentes devido a um histórico aí de falta de investimentos e de algumas obras que eram necessárias e acabavam não sendo entregues pela Corsan em virtude da dificuldade financeira e também da capacidade operacional que ela, enquanto pública, estava com uma defasagem bastante grande. A partir da privatização,
e da soma de esforços a Corsã, que, como você bem disse, continuará sendo Corsã. A Corsã é gaúcha, a marca é importante, só que agora com uma nova filosofia e reforçada pela capacidade econômica, financeira e operacional da Egea, que hoje é a maior empresa de saneamento do setor privado do Brasil. Portanto, tem uma capacidade operacional e uma capacidade financeira para fazer os investimentos necessários no prazo necessário muito grande. E foi isso que nós mostramos ao prefeito José Otávio. Mostramos um plano para a Cachoeira que compreende um investimento de 200 milhões de reais aproximadamente em 10 anos. Isso é o maior investimento em infraestrutura de Cachoeira do Sul da história, para que nós tenhamos em 2033 90% de esgoto tratado, coletado e tratado, venhamos a reduzir a perda de água potável, que hoje supera 40%, ou seja, serão obras que movimentarão a economia, trarão mais saúde, mais qualidade ambiental ao município de Cachoeira e vão modificar a realidade da cidade. Além disso, a companhia se comprometeu com obras de infraestrutura e vai adotar o Chateau d'Eau. Nós temos alguns detalhes para definir, algumas obras que serão entregues ao município de Cachoeira como uma contrapartida por parte da Egea Corsã. Nós temos que definir bem quais serão essas obras, mas isso já está bem avançado e tão logo nós tenhamos essa definição nos próximos dias, a gente vai sentar então para assinar esse contrato e começar rapidamente o investimento em Cachoeira. Também nos comprometemos aí por um período de entregar 200 mil reais ano para o setor cultural de Cachoeira como uma contrapartida e também fazer a recuperação de um símbolo cachoeirense que é o Chateau d'Eau aí de frente à catedral, de frente à prefeitura municipal, ou seja, é uma nova relação que se institui entre a Corsã, agora privada, mas ainda a Corsã, ainda um patrimônio gaúcho, com o município de Cachoeira para resgatar a credibilidade da empresa, mas principalmente para atender a população que mais necessita com água e esgoto, e foi esse o rumo da conversa de ontem que felizmente acabou num desdobramento bastante favorável. Entre as obras, investimentos em redes e equipamentos para evitar as recorrentes faltas de água e a promessa de não reajustar tarifas. Dallazen destacou que apenas questões jurídicas precisam ser afinadas para que o contrato seja assinado e, uma vez formalizada a renovação da concessão, as obras já devem ter início. Em Cachoeira nós temos um plano de intervenção bastante forte, obras nos primeiros 100 dias que já vão começar a mudar essa realidade. Falta d'água para nós é uma questão de honra, não pode faltar água, então a gente vai investir pesado na qualificação, na melhoria da rede, do equipamento, equipamentos de backup sobressalentes para que eventuais situações sejam rapidamente resolvidos. Um investimento muito forte que tão logo firmado esse contrato começa no dia seguinte, né, para que a gente possa estender a rede, possa qualificar a rede, contratar mais pessoas para dar um atendimento melhor à Cachoeira do Sul. E com o compromisso dentro do sistema Corsã de não haver aumento de tarifa, o investimento vai ser feito não havendo aumento de tarifa, salvo a correção inflacionária, mas é dessa forma que a gente está chegando no Rio Grande do Sul. Com o prefeito José Otávio Germano, acho que a gente afinou os principais pontos, já, como se diz assim, já está palavrado que nós vamos firmar o contrato, agora são questões jurídicas. Era um contrato que se tinha entre Corsã Pública e município, um contrato de programa, um convênio, tem que se transformar isso juridicamente num contrato de concessão, porque agora é uma concessão, né? E esse contrato de concessão, com alguns detalhes que faltam assinar, como, por exemplo, a extensão e a natureza das obras que o prefeito vai exigir de contrapartida. Feito isso, nós devemos assinar isso, se não na semana que vem, possivelmente na próxima semana. Muito bem, então vamos guardar essa data, né? 3 de agosto de 2023. Temos aí uma promessa de que a gente não vai ter aumento no preço da água, a não ser a reposição inflacionária. Tá aí a promessa. E é importante que se diga, o contrato ainda não está assinado, como a gente traz na reportagem, mas tudo muito bem
apalavrado entre Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Egea, né, que está assumindo o controle da Corsã para esse aditivo, para esse contrato que vai ter aí uma duração de 10 anos e a previsão de investimento na ordem de ao menos 200 milhões de reais. A gente vai continuar acompanhando para trazer ainda mais detalhes sobre essas obras, sobre os investimentos, quais as regiões do município de Cachoeira do Sul vão receber esses investimentos por parte da companhia. Gente, entrou em vigor na terça-feira a permissão legal de testes rápidos em farmácias. A resolução da Anvisa permite a realização desses serviços de testagens. A situação esteve sob ameaça no decorrer das últimas semanas após uma polêmica intervenção do Ministério da Saúde. A decisão permite o acesso à saúde entre cidadãos invisíveis até então ao sistema público. Isso mesmo, Daniel, notícia importante referente à saúde, porque querendo ou não, o diagnóstico faz parte talvez daquele primeiro processo de identificação correta de uma resolução propriamente dita à saúde. A gente teve exemplos disso referente à situação com a Covid-19. Para tratar sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que nos atende gentilmente. Presidente, falando sobre essa nova determinação da Anvisa, agora a partir do dia 1º de agosto, um importante avanço na questão envolvendo testagens, ampliando essa questão e oferecendo uma oportunidade maior para a população. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E mais importante é falar sobre acesso à saúde. E nada melhor do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico precoce e preciso, ele traz uma informação extremamente preciosa para quem vai tomar a decisão sobre a terapia mais adequada para aquela pessoa, que é o profissional de saúde. No caso, existe sempre um teste certo na hora certa para a pessoa certa e no ambiente certo. O Covid mostrou isso. Nós sempre tínhamos considerado que o teste de diagnóstico, que é profissional, é de uso profissional na sua maioria, já estava muito bem oferecido aqui no Brasil. Nós temos uma rede hoje para a utilização de teste profissional de 6.500 hospitais e 18 mil laboratórios, para 220 milhões ou 210 milhões de habitantes. O Covid mostrou que não, que isso não era suficiente. Nós tivemos picos de demanda e não conseguiam ser atendidos. E até por conta disso, a própria Anvisa acabou permitindo, durante 2 anos e meio, que as farmácias pudessem, de forma emergencial e temporária, disponibilizar e testar dentro do seu ambiente o teste do Covid. Todos nós acabamos tendo alguma oportunidade em determinado momento dessa pandemia de fazer essa experimentação. E fazia todo sentido, porque é um ambiente de saúde, dispondo de um profissional tecnicamente habilitado, farmacêutico, que vem resgatando o seu papel dentro da saúde pública, isso é muito importante. E como resultado, nós tivemos, por exemplo, segundo dados da Abrafarma, mais de 20 milhões de testes rápidos disponibilizados nesses 2 anos em 5 mil farmácias. O universo de farmácias no Brasil é de mais de 93 mil. Então você imagine a possibilidade de capilaridade que isso vai possibilitar com a nova resolução. E é importante um destaque, desses 20 milhões de testes, talvez 10% deles poderiam eventualmente ter sido feitos em laboratórios. Na verdade, a maioria acabou sendo feita exclusivamente em farmácia por vários motivos: comodidade, proximidade, menos risco de exposição no ambiente saturado ou com muitas pessoas, que houve infelizmente, essa situação durante os piores períodos da Covid. Então, essa nova resolução, ela trata não só de uma revisão da legislação de laboratório, reforçando alguns requisitos de qualidade, processo, trazendo algumas novidades na questão de postos de coleta, e a principal inovação da legislação é, de fato, em criar novos ambientes de testagem, e aí tanto a farmácia quanto o consultório isolado. Então, essas são as 2 grandes novidades.
Ok, presidente. E falando sobre a questão de qualidade, ambiente nessas testagens, a gente sabe que um laboratório ele é bem mais desenvolvido e bem mais apropriado para esse tipo de questão. Justamente o valor é um pouco mais elevado porque esse paciente ele tem um atendimento diferenciado, mais requintado. Nessa comparação com laboratórios e farmácia, a farmácia vai conseguir manter o mesmo padrão de atendimento que um laboratório específico pode apresentar para esse cidadão? Excelente essa sua pergunta. Em primeiro lugar, a farmácia não vai substituir o laboratório. O laboratório tem um papel fundamental na saúde, ele é um parceiro, é um ambiente essencial, principalmente para exames cada vez mais complexos, sofisticados. A tecnologia aplicada hoje no exame laboratorial é fenomenal e o Brasil está muito bem colocado no ambiente mundial. Então, a gente não substitui o laboratório. O que está se criando é exatamente uma etapa adicional que vai aumentar a capilaridade para que as pessoas possam entrar no sistema de saúde. Então, a gente está buscando aquele cidadão invisível até agora para o sistema. Aquele que não iria, por vários motivos, a um laboratório, um hospital ou até uma consulta. E que, por medo, logística, distância, falta de tempo, o que seja, vários motivos. Mas o fato é que na farmácia ele acaba passando porque está ali do lado, está na esquina, ele tem que comprar algum outro produto, então ele pode aproveitar aquele momento para fazer uma primeira avaliação, de novo, a título de triagem. Mesmo sendo um critério que não é o diagnóstico no sentido amplo da palavra, mas sim a triagem, que é uma primeira informação que vai ser dada, obviamente a farmácia sim, ela tem qualidade dentro dos seus processos e vai adotar também um sistema de qualidade especificamente para esses exames rápidos, esses testes rápidos. Isso está previsto na própria norma, na resolução 786 da Anvisa, e a CBDL, junto com as sociedades médicas, ela está trabalhando numa proposta de sugestão para fazer esse sistema da qualidade, que é um programa de qualidade lote a lote para todo e qualquer produto que chegue à farmácia, e esse controle de qualidade ele vai ser feito num ambiente que tenha acesso a amostras de pacientes com aquelas situações, e vai ser, obviamente, esse certificado do controle de qualidade vai ser encaminhado junto com o produto. Isso em primeiro lugar. A farmácia, ela pode, e provavelmente vai fazer, exames de proficiência, que é o quê? Verificar como está o seu serviço, o seu procedimento, o seu conhecimento sobre aquele teste em relação aos seus pares, a outras farmácias ou, eventualmente, até a laboratórios. E aí são exames que são encaminhados através de painéis cegos para cada farmácia e ela pode testar e o resultado depois vai dar uma informação importante até para esse processo de melhoria contínua. Presidente, então é um processo, a gente sabe que isso vai aumentar e os próprios estabelecimentos farmacêuticos vão se adaptando, ampliando essa capacidade dessa triagem, desses testes. E hoje, de uma forma geral, analisando, você acredita que os estabelecimentos farmacêuticos têm essa condição clara de atender a essa pessoa nesse primeiro momento de triagem, de identificação de alguma situação que vem acometendo a essa pessoa? Com certeza. Hoje nós já temos, das 93 mil farmácias, 5 mil, segundo a Abrafarma, que usaram os testes rápidos do Covid de uma forma assim intensa. Várias outras já usam, inclusive, equipamentos point of care, até por permissão de vigilâncias locais nos estados ou até por medida liminar. Então, muitas já estão habituadas a fazer esse tipo de assistência farmacêutica com testes rápidos. E isso, obviamente, agora só vai aumentar, trazendo uma experiência, acho que muito salutar aqui para a população brasileira. Lembrando que isso faz parte de um processo de melhoria do acesso em termos de saúde pública. E ele segue na linha de muitos dos programas que o próprio Ministério da Saúde já faz, como, por exemplo, o programa de atenção à saúde da família, os programas de HIV,
hepatites virais, que também já usam testes rápidos, e aí não tanto com farmácias, mas sim com membros de equipes multidisciplinares do Ministério. Né? Essas equipes, por exemplo, do Ministério da Saúde no Programa de Saúde da Família, elas atingem são milhões de pessoas, são 54 mil equipes que atendem uma média de 4 mil pessoas na sua região. Ok, presidente Carlos, obrigado por nos atender e que a decisão amplie e melhore a saúde pública aqui em nosso país. Com certeza, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Hoje nós padecemos de diversas patologias, que são doenças silenciosas, caso da hepatite C, e que tem tratamento disponível no SUS. Em 2, 3 meses a pessoa pode se curar num tratamento que é caro, mas que o SUS disponibiliza de graça. Agora, sem fazer o teste, não tem como. Né? E 70% das decisões médicas são baseadas em testes de diagnóstico. Então, acho que isso vai ajudar bastante e mudar o paradigma de olhar para a doença e cada vez mais a gente olhar para prevenção, para uma melhor qualidade de vida e as pessoas aí tomarem conta da sua própria saúde, do seu futuro, como algo fundamental. Muito obrigado. Tá certo, Daniel. Conversamos então com o presidente Carlos Eduardo Gouveia, que responde sobre a questão envolvendo essa nova decisão legal agora manifestada pela Anvisa, que autoriza essa testagem em farmácias em todo o país. Essa medida tem como objetivo ampliar e melhorar a questão envolvendo a saúde pública, dando mais acesso a toda a população brasileira a buscar uma resolução de uma situação envolvendo a saúde própria, obviamente, da sua família como um todo, tá certo? Então a gente atualiza nessa entrevista com o presidente Carlos Eduardo Gouveia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora nós vamos ver mais recadinhos da nossa audiência, mensagens que vão chegando ao longo do programa no nosso WhatsApp 51997697129. Vamos para a tela, vamos ver quem fala com a gente aqui. A Thaísa está participando. Moro no interior, na localidade da Sangafunda, Barro Vermelho. As estradas estão impossíveis de andar, muitos buracos e quando chove fica pior ainda. Estrada do Irapuá, Jiribá e Barca. Cadê as patrolas da prefeitura? Até quando? Questiona aqui a Thaísa e ela manda um vídeo pra gente que nós vamos ver aqui na sequência. Vamos assistir. Na verdade, a gente não vai conseguir rodar o vídeo aqui, mas temos o registro então da Thaísa fazendo esse questionamento, né, sobre melhorias nas estradas de interior de Cachoeira do Sul. Em alguns trajetos estão bastante comprometidas, né? A Neila Maria de Freitas está participando com a gente. É no mínimo assustadora a privatização da água. A água que é vida, bem divino, basta olhar os fios de toda espécie caídos, embolados, pendurados em volta das nossas casas para refletirmos se privatização é bom mesmo. Que Deus nos proteja, diz aqui a Neila, que está se colocando de uma maneira contrária à privatização da Corsã, que já aconteceu, né? A EGEA está assumindo, dando andamento aos contratos, inclusive com a informação desse aditivo que deve ser assinado em Cachoeira do Sul, com a previsão de R$200 milhões em 10 anos em investimentos aqui no município. Quem mais? A Lisete está participando. Na rua Antônio Antunes Araújo, esgoto a céu aberto. Peço para o poder público olhar e resolver o problema. É a mensagem da Lisete. Obrigado, Lisete, pela participação. O Rogério Santana, que a EGEA faça remendos no asfalto, ou remendos bons, né, pelo que eu entendo, pois os de agora são quebra-molas compactados com ondulações e deixando a desejar. E que alguém da prefeitura fiscalize os trabalhos, bem como se coloque agentes de trânsito nas ruas interditadas inesperadamente. Obrigado, Rogério, pela participação. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Fique com a Novo Tempo. Tchau!